Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sou a professora Andréa Mendes, historiadora, antropóloga, doutora em ciências sociais, e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito pertinente, que é a resistência indígena à colonização do Rio Grande do Norte. Trago esse tema hoje para a gente conversar um pouco e refletir, enquanto território indígena, sobre todo o projeto de apagamento, né, que aconteceu nesse território desde o período da colonização portuguesa, tudo bem? Então, se você está, né, gostando desse vídeo, desse conteúdo, não esquece depois de deixar o seu like para que as pessoas entendam a relevância da gente trazer essa discussão para os dias atuais, tudo bem? Então vamos lá. Como potiguares, nós temos na figura do indígena Poti, ou Antônio Felipe Camarão, uma das figuras mais importantes nas referências étnicas de nossa história. Entretanto, quando nós trazemos à memória os feitos, os fatos relativos a Felipe Camarão, nós temos ele no papel de um indígena que foi convertido ao catolicismo e que também lutou com os portugueses durante a invasão dos holandeses. Nós não temos, então, nesse estado do Rio Grande do Norte, uma visão positiva sobre as histórias das nossas ancestralidades, né, das nossas ascendências indígenas, principalmente porque houve, de fato, um projeto de apagamento dessa identidade, dessa presença por muitos séculos. Dentro da história do Rio Grande do Norte, então, nós sabemos, né, que o projeto de colonização, de conquista do território, ele começou pelo litoral. E o litoral, a atividade escolhida foi a cana-de-açúcar, né, como foi escolhido em todo, né, o Nordeste brasileiro no mesmo período. Entretanto, nós sabemos que a partir do século XVII aconteceu a interiorização de forma mais intensa do sertão do nosso território. E essa interiorização, ela acabou trazendo com a colonização os primeiros currais de gado para o sertão, para o interior. E nós, né, já conversamos anteriormente que o interior do nosso território também tinha povos indígenas, não é isso? Do grupo Macro G. Então, esses povos que estavam acostumados a terem as suas atividades, a terem as suas vivências de forma livre, passaram então a ser acossados pelos colonos, pelos invasores portugueses, e também passaram a ser alvo dos projetos de catequização e conversão da Igreja Católica. Nós sabemos, então, que esses dois agentes, né, a cruz, representada pela Igreja Católica, e a espada, representada pelo governo português, foram os elementos cruciais para tanto o extermínio, quanto a fuga, quanto o processo de miscigenação que atingiu os povos indígenas do nosso território. Quero, então, aqui trazer 3 cidades do interior que tinham presenças indígenas marcantes, né, com populações inteiras estabelecidas e que foram desorganizadas durante esse processo de conquista portuguesa e expansão da pecuária. Uma das cidades é o município de Apodi, terra indígena. O outro município é Açu, que inclusive foi o segundo, né, município, a segunda cidade a ser fundada no nosso território. E a terceira cidade que eu quero chamar a atenção aqui é justamente Currais Novos, né, um território indígena que foi totalmente, né, desorganizado por causa da presença do gado, né, dos primeiros currais, certo? A história brasileira, então, e a história do Rio Grande do Norte, elas se, né, juntam. E a gente já conversou que no século XVI acontece a conquista desse território, o processo de colonização, mas que no século XVII acontece a interiorização dessa colonização. E no século XVII também, um dos elementos principais é a presença dos holandeses, né? Nós sabemos que eles estavam,
envolvidos desde o início com a indústria do açúcar, mas após a acessão da União Ibérica, esses grupos, né, financeiros decidem então invadir o Nordeste para manter o controle sobre o açúcar. E os holandeses aqui no território, eles eram aliados dos povos indígenas. Então, com o processo de restauração portuguesa, fim da União Ibérica e coordenação da expulsão dos holandeses do território brasileiro, do território nordestino especificamente, os povos indígenas do interior vão perder seus aliados e vão ser, assim, alvo fácil das atitudes, das atividades, né, que vão ser organizadas pelo governo colonial, principalmente com a criação de companhias de infantaria que vão criar um cargo, né, chamado de capitães de infantaria, e esses capitães vão ser as pessoas responsáveis por coordenar as ações, né, de expulsão, dizimação, de ataque das aldeias indígenas do nosso território, certo? Portugal vai chamar as guerras contra os povos indígenas de guerras justas, inclusive, né? E vai, inclusive, criar penas alternativas ou até perdão das penas de criminosos que se juntavam a esse exercício, né, esse esforço de extermínio dos povos indígenas e, né, abertura de caminho para o gado. É importante também lembrar que o Nordeste foi o palco da Confederação do Cariri, que foi chamada pelos portugueses de Guerra dos Bárbaros, né? Que vai ser esse grande movimento em todo o nosso território, em todo o Nordeste, de resistência indígena, resistência armada indígena à colonização, à presença portuguesa, né? A tomada de suas terras, a conversão forçada católica. E isso tudo vai acontecer de 1680 até 1713. Nós temos informações que até 1720 os conflitos, os combates ainda continuaram. No Rio Grande do Norte, eu quero destacar que a presença indígena no interior ela foi muito forte, foi muito resistente, principalmente nas regiões do Vale do Açu, no Vale do Apodi, no Jaguaribe e principalmente no Vale do Ceará-Mirim, certo? Entretanto, né, à medida que o governo português fazia uma relação de doação de sesmarias com o envolvimento desses colonos no combate aos povos indígenas, no extermínio a essas, né, comunidades, essas populações, nós tivemos não só um aumento massivo da violência, tanto para os povos indígenas, como também para as fazendas, né, recém-constituídas, para as fazendas de gado, certo? Nós sabemos, então, que com essas ações coordenadas pelo governo português, com amplo apoio dos colonos e dos bandeirantes, né, que também atuaram de forma muito feroz aqui no território do Rio Grande do Norte, nossos povos indígenas eles foram em grande quantidade exterminados, mas muitos deles fugiram para outras províncias vizinhas e também optaram, né, forçadamente pela miscigenação, resistindo ainda hoje, né, entre nós, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até logo, tchau, tchau.